Poderão os ateus do mundo apresentar uma teoria interpretativa completa para explicar o fenômeno profético do profeta Muhammad bin Abdullah? Que a bênçãos e a paz de Allah sejam sobre ele? Juro por Deus, se o ateu fizer isso, vou desligar o canal. Juro por Deus, vou desligar e jogar a chave no mar e gravar o evento ao vivo. Se um ateu levantar essa teoria, vou fechar o canal. Tire esse presente de mim. Apresentar uma teoria, mesmo que seja contraditória, eu não tenho problema. Deixe os pobres comer. Quero dizer, apresentar uma teoria, mesmo que seja contraditória, através dela, analisar o fenômeno profético do profeta Muhammad bin Abdullah, que Allah esteja com ele e a paz. O importante é que seja uma teoria completa para que eu possa entender a questão, porque essa é a questão mais importante do episódio, Muhammad bin Abdullah, que Allah esteja com ele e a paz. Ele disse de si mesmo que ele era um profeta que trouxe uma religião, seu nome é Islã, e esse Islã é a única religião monoteísta na Terra. Todos, além dessa religião, apelam ao monoteísmo natural. O Islã, como outras religiões, tornou-se parte do politeísmo, mais ou menos, sem deixar o monoteísmo e a perfeição. A escravidão é de Deus, mas esta religião é perfeita. E este homem trouxe um livro chamado Alcorão, um livro que contém ciência, conhecimento, leis, legislação, purificação da alma, primeiras histórias e notícias, provérbios, sermões, ordens e proibições, todos sistemas de comunicação literária desconhecidos para os árabes, e ele os desafia a propor algo semelhante. Eles não podem fazer nada sobre a beleza da retórica, e esse homem também. Capacitá-lo, sua chamada pode prevalecer e o império se submeter à sua chamada. Os árabes não sonharam que poderiam curá-lo, não o possuíam. Os santas conquistaram a Pérsia, o Levante, o Iraque e os reinos gregos bizantinos. Isso é tudo? Ele não morreu. Este profeta, que a paz e a paz de Allah estejam sobre ele, a não ser que ele completasse a Sharia. Ele morreu alguns dias depois da revelação das palavras do Todo-Poderoso. Hoje eu completei sua religião e completei minhas bênçãos sobre você e fiz o Islã sua religião. A religião foi concluída e concluída imediatamente depois do profeta Muhammad, que a paz e a paz de Allah estejam sobre ele, morreu. A salvação veio a ele. Bem, pegue isto, este profeta Muhammad bin Abdullah. Sua mordida foi prevista milhares de anos antes da sua chegada. Olha, mais zero. Daniel 7 fala de que há 4 reinos que governarão a terra. Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Na era do 4º reino surgirá a nação dos santos do Altíssimo. E esses 4 reinos derrotarão o reino conquistado pelos companheiros, e a nação será restaurada. A unificação de Jerusalém. Estas são as palavras de Daniel 7. Claro, eu expliquei a boa notícia em detalhes em um capítulo separado, o link está na descrição, onde Daniel nos diz que a época em que a nação aparecerá será depois de Constantino o Grande, e ele também previu que sua aparência será 350 anos depois dele. Se adicionarmos esse número, Constantino aparecerá cerca de 300 DC. 350. Estamos por volta do ano 650 DC, quando o exército muçulmano unificado entrou pela primeira vez na terra de Jerusalém, na época do califado de Omar bin al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele, e Jerusalém será governada como uma nação unificada a partir da época de Daniel. Abdullah ad-Daud, ex-comandante do exército, disse sobre a boa notícia. Talvez seja sobre a missão profética do maior, o selo do mensageiro, que Allah lhe abençoe e a paz, e a conversão de Abdullah ad-Davi ao Islã, que Allah lhe tenha misericórdia. Este é o profeta Daniel, que anunciou que o país teria a própria terra de Constantino. Ele queria uma segunda, dezenas de boas novas, assim, algumas delas expliquei detalhadamente no livro Profetas. Ah, cara, em um dos artigos deles, o profeta dos últimos dias vai ressurgir. 1750 anos depois da morte de Moisés, foi exatamente o tempo em que eu enviei o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja nele. E é por isso que os judeus costumavam dizer que no tempo do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja nele, que você também seja um profeta. Este profeta, Muhammad bin Abdullah, o apoiou com inúmeros milagres em mais de 1000 milagres verdadeiros e estáveis que ocorreram nas mãos do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja nele.
A aliança desses milagres está à vista, e aqueles que os transmitem, você quer dizer às pessoas. Os santas, pelo menos, não aceitam mentir, e alguns de seus milagres são testemunhados por milhares de santas, então como eles podem concordar em mentir sobre tudo isso? Eu mencionei dezenas desses milagres no meu livro Insight. Então, se você ler o Alcorão que esse profeta trouxe e ler sua Suna, você não encontrará nenhum texto. Isso vai contra um problema científico correto. Cara, se este é um livro de 50 anos e você vai encontrar um quadro científico nele, então como um livro com 600 versículos pode lidar com um problema científico sem nenhum erro? Então o profeta é conhecido por ser honesto, o que não é fácil. Alguém que afirma ser um profeta, o homem é ou mais honesto? Uma pessoa no mundo? Ou ele é o mais mentiroso porque mentiu sobre um assunto sobre o qual ele mentiria a cada segundo? Eu me revelei que a ordem de Deus me chega desta forma a cada segundo, e que o mais honesto não se mistura com o mais mentiroso, exceto o mais ignorante. Quão fácil é distinguir o mais honesto do mentiroso. Então agora vem a questão. O que eu quero transmitir a você, ateu, é que se você quer mentir sobre o profeta Muhammad, que a paz e a bênçãos de Allah sobre ele seja, então você deve nos fornecer uma teoria explicativa completa através da qual são analisadas as evidências de todas essas profecias. Se ele não é um profeta, então como tudo isso aconteceu? Deixe-me dar um exemplo de uma teoria ateu, uma teoria possível que lhe diz Mohammed bin Abdullah. É um mentiroso que afirma ser um profeta, mas é uma teoria incompleta que não explica as boas novas, os milagres, o apoio divino, a ciência do Alcorão. Sim, quero dizer, se um homem é um mentiroso, como ele pode pregar suas profecias milhares de anos antes de ele nascer? Como é que uma pessoa pode ser um mentiroso? Como ele fez milagres? Quem lhe entregou seus companheiros, dizendo que eles o salvarão com suas próprias vidas? Então o mentiroso que mente, de vez em quando mente a cada momento, esse é o nome dele. Pessoas assim são psiquiatricamente caracterizadas por covarde, traiçoeira, oportunista, e o profeta Muhammad, que a paz e a paz de Deus esteja sobre ele, é o oposto de tudo isso. Se a guerra se intensificar, eles o abrigam. Eu sou o profeta, não mentira. Então ele é uma teoria de mentiroso, uma teoria incompleta. Não adianta. Bem, não pode haver mágico, mesma história. Esta é uma teoria incompleta que não explica as boas novas, nem a correção do Alcorão, nem o apelo aos monoteístas e politeístas. Eles acham que é magia porque não sabem de onde vem esse conhecimento. Eles tentaram rastrear a fonte da informação que ele trouxe, mas não conseguiram encontrá-la. Então eles o acusaram de usar magia, pois essa acusação provou que eles não tinham como saber a fonte de sua informação. Olha, não vou sentir sua falta. Não vou tocar o contrário com muitas vezes. Pense por si mesmo e me dê uma teoria completa, mesmo que contraditória. Se ele não é um profeta, como ele chegou aqui? Tudo isso, ele apoiou e trouxe a legislação, as escrituras, os milagres, o Alcorão e o monoteísmo, e o pregou antes que ele chegasse. Este é um problema e eu afirmo que nenhum ateu sabe como resolvê-lo.